Que bom que você veio. E já que você veio, eu quero me apresentar para você. Eu sou a professora Sara Miranda e vou estar com você ao longo de todo o estudo. Outra personagem que eu gostaria de apresentar para vocês é o Brinho. O Brinho é um cérebro que está muito interessado e muito empenhado em se desenvolver emocionalmente. Então ele vai sempre trazer umas reflexões muito interessantes para a gente. Afinal, não existe autoconhecimento e desenvolvimento emocional sem muita reflexão, né, gente? Então vem aí a primeira que o Brinho trouxe para a gente. Você já sentiu um medo, uma angústia ou um padrão emocional que você não consegue explicar? Olha, vou confessar que eu já senti. E sabe quem mais sentiu? O Mark Volin. O Mark Volin, ele passou por certas situações e aproveitou essas situações para ele mesmo, a gente já vai saber como. Ele escreveu esse livro, que é o livro base do nosso estudo, Não Começou com Você. É uma abordagem inovadora para transformar traumas herdados ao longo de gerações. Apresentado por ele, um especialista aclamado na área, psicólogo, psicoterapeuta e criador da abordagem da linguagem central, que é do que se trata o livro. Agora, a capa do livro, ela traz para a gente duas boas notícias. A primeira, não começou com você. E a segunda, que esses ciclos podem ter sim um fim. Você herdou esse trauma, mas você pode impedir que esse trauma passe para as próximas gerações. O Mark, nessa introdução, a introdução ele deu o nome da linguagem secreta do medo, vocês podem olhar aqui, tem um I grande, a linguagem secreta do medo. Ele vai dizer para a gente que os problemas emocionais e físicos, em geral, têm três origens básicas. Origem 1, vivências pessoais. Origem 2, epigenética. E origem 3, traumas ancestrais. Calma. São questões que vão ser desenvolvidas ao longo do estudo, tá bem? E quem é Mark Volin? Por que ele criou essa abordagem? Mark Volin é psicólogo e ele teve um evento repetido de enxaqueca ocular e num desses eventos ele perdeu completamente a visão. Imagina que traumático por si só, né? Ele tentou todos os tratamentos, tentou tudo que podia e a visão não voltava. Então ele começou a viajar pelo mundo em busca de gurus. Ele tinha uma percepção de que estava sozinho, incapaz e arruinado, ou seja, bastante depressivo. E todos os gurus que ele encontrava diziam para ele: Mark, vá para casa. Mark, vá para casa. Até que ele chegou no último, estou resumindo bem a história, claro. Ele chega no último guru e o guru diz a ele: vá para casa. E ele tem um insight. Ele entende que aquela casa para os quais os gurus estavam mandando ele, não é uma casa física, era uma casa mental, uma casa interior. Então ele pega, volta e vai fazer esse trajeto, esse percurso de volta às suas origens. É daí que nasce a abordagem. O Mark teve um começo de vida muito difícil. A mãe dele contou para ele que ele foi retirado a fórceps no parto, um parto bastante traumático. Então aí já temos a vivência pessoal. Nesse parto traumático, obviamente não foi traumático só para ele, também foi traumático para a mãe. A mãe confessa que nas primeiras semanas ela tinha dificuldade de se conectar com ele, também foi traumático para ela. E quando adulto, ele diz que embora ela seja uma mãe carinhosa e está tudo certo com ela, ele tem a percepção que a relação deles é distante. Inclusive, ele cita que quando eles se abraçam, ele fica querendo que aquele abraço termine, porque ele não suporta ficar abraçado muito tempo com ela. Uma relação complexa entre mãe e filho. Também tem relação com os problemas que ele tem com o pai, mas a família é aparentemente normal. Então, a partir da situação pessoal, desse autoconhecimento, desse retorno à casa interior, ele vai criar essa abordagem. Os conceitos chaves da introdução eu coloquei aí para vocês. Também não se preocupem que durante os capítulos o Mark vai esmiuçar um pouquinho mais para a gente. Conceitos chaves: trauma intergeracional. Eventos traumáticos vividos por nossos ancestrais podem ser passados para nós por meio de comportamentos, padrões emocionais, inclusive pela biologia também. Epigenética, a gente já pega essa parte de biologia celular. Calma, que a gente não vai ter que ser especialista em biologia celular. A gente vai pegar aí só para fundamentar a abordagem, tá bem? Eventos traumáticos podem alterar a expressão genética, não podem mudar o DNA,
mas afetam como os genes se manifestam nas próximas gerações. A gente vai ter um teste aí fundamentando isso. Investigação familiar, que é a base de tudo, para entender a história de nossa família, para identificar padrões e para possibilitar romper esses ciclos de dor. O Brinho voltou e a gente vai deixar umas reflexões como dever de casa. Você já percebeu algum padrão emocional ou comportamento repetido na sua família? Quais histórias familiares você conhece que poderiam explicar situações que você vive hoje? Então eu deixei para você um dever de casa, 2 reflexões. Eu não, né? O Brinho, eu estou pegando o serviço dele. E eu vou fazer a leitura desse texto de abertura do capítulo, que está aí no canto inferior direito da sua tela, que dá um pouco o fechamento dessas questões que a gente estava falando. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Em tempos de escuridão, o olho começa a enxergar. Por que o olho começa a enxergar? O olho externo do Mark, ele parou de funcionar. E o olho interno teve que começar a funcionar para que ele obtivesse a cura. Sim, ele obteve a cura, pessoal. Que bom, né? Um spoiler bom. Não ia deixar vocês aí com o coração na mão, pensando que o pobre do homem estava cego para a vida inteira. Não é isso? E eu agradeço muito a sua companhia. No próximo encontro, nós vamos explorar como ele aprofunda essas ideias, como ele apresenta ferramentas para lidar com os traumas herdados. Eu te deixo um abraço muito fraterno, muito apertado e até já.